Olá, meus amores oitavos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer a correção direcionada, tá bom? Passada na nossa última aula, nosso último vídeo. Então, a questão primeira, tá? Ela se encontra na página 128, só confirmando aqui com vocês. Ela se encontra na página 128 e ela pede para nós identificarmos a partir dessa figura que ela fala assim, ó, na figura a seguir, R é paralela a S e M é paralela a N. E destaque os pares de ângulos. Então, na alternativa A, ela pede ângulos internos. Então, aqui a gente vai analisar quem são esses ângulos alternos e internos. Se lembra que eu falei, quando a gente fala de alternos, lembra da letra X, como se fosse fazer um X, ok? Internos é o que está dentro das duas retas aqui, R e S, tá? Compreendido aqui dentro. Alternos e internos, então nós temos aqui, ó, I está para A e C não vai formar par porque aqui ele não está identificando o ângulo. Então, quem é aqui? Observando essa parte aqui, os alternos internos vai ser quem? I e A. I e A. O ângulo I e o ângulo A. E analisando aqui essas retas, nós temos D e H. Ó. D e H, que são os ângulos alternos e internos. B. Quem são os alternos externos? Ou seja, alternos externos, estão na parte exterior, né, digamos assim, dessas duas retas compreendidas. Então, aqui vai ser B e F, B e F. E analisando aqui vai ser quem, ó? Nós temos E, mas aqui não tem o ângulo indicado. Aqui nós temos G, mas também não tem o ângulo indicado. Então, a alternativa B fica somente o ângulo B e F como alternos e externos, ok? Pagando aqui para a gente ir para C. Alternativa C, ele pede assim, ó, os colaterais internos. Gente, eu vou colocar a cera aqui, ó, colaterais internos, tá bom? Eu vou responder a C bem aqui para poder a gente identificar a imagem, tá? Os colaterais internos, ou seja, aqueles que estão aqui dentro, compreendidos. Os únicos colaterais internos será A e C, ó. Parte interna, A e C. Aqui nós poderíamos ter o quê? D e esse daqui, né? Ó, esse ângulo que não está mostrando, mas como ele não está mostrando esse ângulo aqui, colocando em evidência, não tem como formar o par com H. Mesma forma aqui, ó, não tem como pegar o D e formar um par aqui, já que ele também não está mostrando. Só aqui, ó, o A e o C. Então, alternativa C, colaterais internos, ângulo A e ângulo C, ok? Ângulo A e ângulo C. E alternativa D, que ele pede os colaterais externos. Quem são os colaterais externos? A gente vai ver aqui, ó. Colaterais externos. E e G. Então, você coloca aqui, ó. Quem são os colaterais externos? O ângulo E, certo? E o ângulo G. São os ângulos E e o ângulo G, que são os colaterais externos. Só apagando aqui para a gente dar continuidade. E ele pede os ângulos que são OPV, ou seja, oposto pelos vértices. Quem são aqui, ó? Vou colocar aqui, tá, gente? Resposta da alternativa E, que são os ângulos OPV, opostos pelo vértice. Será quem? O ângulo B e o ângulo I. B e o ângulo I. Deixa eu colocar aqui. O ângulo B e o ângulo I, tá parecendo uma setinha, né? O ângulo F e o ângulo A
F e A, ó. I, B, F, A. E quem mais é oposto pelo vértice? D e E. O ângulo D e o ângulo E, que são opostos pelo vértice. Vamos lá. Prosseguindo. Prosseguindo nossa correção, nós temos aqui a segunda questão, que fala assim: na figura a seguir, determine a relação que podemos estabelecer entre os ângulos indicados, A e B. Então, ele vai analisar aqui, ó, o ângulo A e o ângulo B. Eles são o quê? Eles são opostos pelo vértice. A e B, eles são OPV, ângulos opostos pelo vértice. Aí ele pergunta aqui, ó, na B, A e M, o ângulo A e o ângulo M, eles são o quê? Suplementares. A e M, ele informa aqui esse ângulo de 180 graus. Então, eles são ângulos suplementares. Ok? São ângulos suplementares. Pagando aqui. D e C. Não é? Ele está perguntando D e C. Ângulo D e o ângulo C. Eles também são o quê? São ângulos suplementares. Ó. D e C também são ângulos suplementares. E a alternativa D, ele quer saber o ângulo B e M, qual a relação que eles têm, ó. B e M também são suplementares. B e M são suplementares também. E na alternativa A, ele quer saber o ângulo C e o ângulo N, qual é a relação dos dois. Qual é a relação dos dois? C e N. Eles são ângulos opostos. Aqui, ó, C e N são ângulos opostos pelo vértice, OPV. E, por último, alternativa F, ele quer saber qual é a relação do ângulo D e B. D e B. O ângulo D e o ângulo B. Eles são o quê? Alternos externos. Ok? F, alternativa F, eles são alternos externos. Ok? Vamos lá, prosseguindo a nossa correção. Terceira questão eu não indiquei para vocês, tá bom? Não passei, cobrei a primeira e a segunda. Agora a gente vai para a próxima página, que é a página, estamos chegando, a página aqui, só um momento. Acho que está mais embaixo. Vamos lá. Próxima página que eu indiquei para vocês é a seguinte. Ela fala assim: as setas A e B são paralelas. Qual é o valor de x em cada figura? Então, aqui, ó, ela vai dar essas retas, né? Questão 1. Ela diz que são paralelas e tem uma transversal aqui. E ela quer saber qual é o valor de x. Ele quer saber o valor desse x, ele quer saber o valor desse x. Na alternativa A, gente, vocês percebem, ó, que o 120 e o x, ele ocupa o mesmo lugar. Ó, aqui nós temos a reta B, nós temos a reta A, e bem aqui nesse cantinho tem o 120, e bem aqui nesse cantinho tem o x. Então, é como se eles ocupassem o mesmo lugar, ou seja, x, eles estão no mesmo lugar, x é igual a 120 graus.
porque eles estão ocupando o mesmo lugar. Então, se aqui é 120, aqui também vai ser, ok? Alternativa B. Alternativa B, ele dá a seguinte figura, ó. Ele diz que esse ângulozinho aqui, ele mede 60. Então, você analisa assim, ó. Tem aqui a reta e tem a transversal. Aqui é 60. Peguei aqui essa partezinha, tá? Aqui é 60, que é a mesma parte. Se aqui é 60, o oposto a ele também vai ser o quê? 60. Aqui é 60, aqui também vai ser igual. Se eu fechar aqui esse círculo, se eu fechar ela aqui todinho, uma volta vale quanto? 360 graus, não é? Uma volta vale 360 graus. Aqui tem 60, aqui tem 60, então já tem 120. Desses 360 graus, que é a volta toda, de 360, aí você subtrai os 120, que é esse 60 e esse 60. Sobra quanto? 240. Se sobra 240 e tem dois espaços, dois ângulos que eu ainda preciso colocar o valor, então eu pego 240 e divido por 2, que é igual a quanto? A 120, a 120. Ou seja, aqui é 60, aqui também é 60, esse espaço é 120 e aqui é 120. Agora eu comparo, ó. Aqui também eu tenho esse x, ó, esse mesmo x aqui, ó. E ele quer saber o valor desse pedacinho aqui. Esse pedaço corresponde aqui a esse, ó, que é quanto? 120. Então, esse aqui é 120, aqui também vai ser. Então, x é igual a 120 graus. Ok? Então, tanto a alternativa A como a alternativa B, os ângulos, eles medem 120 graus. Vamos lá. Segunda questão. Fala o seguinte. Nas figuras a seguir, os ângulos são determinados por semirretas paralelas. Calcule o valor de x. Então, aqui, ó, ele tem 5x e 10x. Tia, como é que eu vou calcular isso? A gente tem que usar a nossa dedução. Se eu pegar aqui esse pedaço, tá vendo aqui, ó, e juntar ele bem aqui, ó. Peguei esse pedacinho aqui, que é do 10x, e juntei ele aqui com 5x. Quando eu junto eles dois, eu formo um ângulo de quanto? De 180 graus. Ou seja, 5x mais 10x, ele é igual a 180 graus. Agora eu resolvo, ó. 5x mais 10 fica 15x, igual a 180. X é igual a 180 dividido por 15. Quanto é essa divisão? Vamos lá ver. 15 vezes 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 8. Com mais 4, 12. Então, vamos lá. Vamos fazer agora 15 vezes 12. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 0, 8, 180. Ou seja, x é igual a 180 dividido por 15. Essa divisão é igual a 12. Ou seja, esse x aí é igual a 12. E na B, vamos lá. Alternativa A, a gente descobriu que x é igual a 12. E na alternativa B, a gente vê aqui esses dois ângulos, ó. Gente, se a gente comparar, eles são semelhantes, ó. A abertura e a localização que ele está, a posição que ele está. 3x mais 10 é igual a este ângulo que mede 70 graus. Então, você faz, ó, 3x mais 10, ele é igual a 70. Então, 3x é igual a 70 menos 10. 3x é igual a 60. X é igual a 60 dividido por 3. X é igual a 20 graus. Então, na segunda questão, alternativa A, x é igual a 12. E na alternativa B, x é igual a 20 graus. Ok? Vamos lá. Terceira questão da página 133, que é a nossa última página, ele fala:
Na figura a seguir, as retas paralelas estão em um mesmo plano. Destaque os pares de retas paralelas. Que são paralelas aqui, gente? Ó, a reta A e B, elas são paralelas. A e B. E quem mais que é paralela? C e D. C e D. Quem são as retas concorrentes? Então, quem são as retas concorrentes aqui? A gente pode dizer que as retas concorrentes são A e C. A e C são concorrentes. A e D são concorrentes. A reta B e C, B e D. Ó, a reta B e C e a reta B e D são concorrentes. E aqui nós temos também a reta E, B e E a reta A e E. São as retas concorrentes, ok? E concluindo a nossa questão na alternativa B, a gente fecha com as retas C e E, C e E, e também a reta D e E. Vou colocar aqui, tá? D e E. Então, quem são concorrentes? D e E, C e E, B e E, A e a reta E, A e a reta C, reta A e D, reta B e C e reta B e D, ok? Vamos lá, dando continuidade à nossa correção. Apagando aqui, vamos lá. 4. Na figura a seguir temos A paralela B, A é uma reta paralela B e B paralela C, B paralela C. Que relação podemos estabelecer entre a reta A e a reta C? Bem simples, tá? Se A é paralela a B e B é paralela a C, a gente pode concluir que A é paralela a C. Essa é a relação. Se são três retas que são paralelas entre si, A paralela a B e B paralela a C, o que é que eu posso estabelecer entre a reta A e a reta C? Que elas também são o quê? Paralelas. Somente isso. Essa é o que nós podemos afirmar ou estabelecer, que A é paralelo a C. Próxima questão. Nas figuras a seguir, determine os valores de A, B, C, D, E e F. Então, vamos lá. A, B, C, D e F. Então, aqui nós temos A e B. Vocês conseguem analisar aqui, ó, que aqui é 135. E aqui o ângulo oposto a ele é quem? B. Os ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, se aqui é 135, B, vamos colocar aqui, ó. A, B, C. Vou colocar aqui D, E F, que são os ângulos que a gente precisa saber. Então, B eu já sei que ele é oposto a 135, eu já sei que B, ele é 135 graus. Já encontrei o valor de B. Agora aqui vocês analisem que nós temos a mesma situação. Ó. Eu tenho uma volta. Essa volta toda, ela equivale a 360, ok? 360 graus. Se aqui é 135 e aqui também é 135, aí você soma. 135 mais 135 é igual a 270. Aí você subtrai esse 270 da onde? Do 360, que sobra 90 graus. Desse 90 graus, eu tenho dois ângulos aqui, ó, que um deles é o A. Então, vou pegar esse 90 e dividir por 2, que é igual a 45. Então, aqui é 45 e aqui é 45. Nota que se eu somar, ó, esse pedacinho que é 45 e esse daqui também que é.
mais esse pedaço que é 135, mais o ângulo B também que é 135, se eu somar os 4, eu vou encontrar 360. Ou seja, A, aqui, ó, analisando tudo isso que a gente acabou de fazer, A será igual a quanto? A 45 graus. Ok, já foi o valor de A e o valor de B. Valor de C. O valor de C a gente pode encontrar aqui, ó. Se a gente analisar, nós temos a medida de C mais a medida do ângulo 78 vai formar um ângulo de 180 graus. Então, para me encontrar C, ó, vai ser o quê? C mais 78 é igual a 180. C será 180 menos 78. C será igual a quanto? A 102 graus. 180 menos 78, 102 graus. Então, aqui C é igual a 102 graus. Vamos lá. Agora, a gente precisa encontrar D, E e F. D, nós temos aqui, ó. Deixa eu só ver se eu consigo dar um zoom para me visualizar melhor aqui. Nós temos D mais 10, que está aqui para F, ok? Aí, aqui nós temos o ângulo, que é 145, e aqui nós temos 2D. Então, primeiro a gente vai encontrar o valor de D aqui, para depois encontrar o valor de E e substituir o valor de D aqui para encontrar o F. Vamos lá com calma. Primeiro eu sei que 2D é igual a 145, ó. 2D é igual a 145. Então, D será igual a 145 dividido por 2. Vamos fazer aqui essa divisão? O ângulo D será igual a 145 dividido por 2. Dá 14 dividido por 2 dá 7. Vai dar nada, né? 14 para 14, baixo 5. 5 dividido por 2 dá 2, que sobra 1. Coloco um 0, aqui, 72,5. Então, o ângulo D, ele vale 72,5. Eu já encontrei aqui o ângulo D, 72,5 graus. Encontrei o valor de D. Agora eu vou encontrar quem, ó? O valor de E. Se aqui é 145, aqui também é 145, você soma, ó. 145 mais 145 dá quanto? Dá 290. Então, esses dois aqui, ó, é igual a 290. Lembra lá da volta? Quando a volta toda completa, né, 360, aí você pega 360 menos 290. Sobra quanto? 70. Esse 70 aqui, ó, é para os dois ângulos, esse daqui e esse daqui que está representado pela letra E. Então, eu pego 70 dividido por 2 é igual a 35, ou seja, o ângulo E, ele vai medir 35 graus. E por último, eu quero saber o ângulo F. Ângulo F tem assim, ó. O ângulo F, ele é oposto ao D mais 10. Se ele é oposto, ele é igual. F é igual a D mais 10. Então, o ângulo F é igual. O valor de D que a gente acabou de encontrar é quanto? 72,5 mais 10. F é igual a 82,5 graus. Ou seja, aqui vai ser 82,5 graus. E assim a gente encontra o valor de todos os ângulos. A, 45, B, 135, C, 102 graus. D, 72,5, E, 35 e F, 82,5 graus. Encontramos os valores, ok? Só um momento para a gente continuar a nossa correção. Só um momento, vamos para a questão 6. E a questão 6, para a gente estar finalizando a nossa correção, ela fala o seguinte: no exercício anterior, ou seja, a questão 5, você trabalhou com retas concorrentes. Escreva suas palavras
as relações existentes entre os seguintes pares, ou seja, a gente vai dizer quais são as relações existentes entre os pares de ângulos. Então ele fala assim, o ângulo B e 135. Então você vê, o ângulo B e o ângulo 135, qual é a relação que eles têm? A relação é de OPV, ou seja, eles são opostos pelo vértice. O ângulo C e 78, o ângulo C e o 78, eles são suplementares. Suplementares, ou seja, eles formam juntos um ângulo de 180 graus. C, o ângulo E e o ângulo 145, o ângulo E e o ângulo 145, eles também são o quê? São, ângulo E e 145, eles são suplementares, ou seja, formam ângulos, a soma deles dois formam ângulos de 180 graus. E o ângulo F e o D mais 10, o ângulo F e o ângulo D mais 10, eles são o que, gente? Eles são opostos pelo vértice, são os ângulos OPV. Então, a gente finaliza a nossa correção por aqui, meus amores. O que a gente precisava explorar sobre a questão das retas, sobre as questões dos ângulos, né? A questão deles serem suplementares, encontrarem suas medidas, é basicamente isso. Espero que vocês possam ter entendido esse conteúdo, tá? Através desses exercícios, terem praticado e ter clareado mais a mente de vocês. Qualquer dúvida, sinalizem e até o próximo vídeo.